Alô, amigos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. E hoje temos um convidado muito especial, José Trajano, que, se não me engano, está em São Paulo. Exatamente, Valdir, como diria o outro. Exatamente. Trajano, eu queria que você nos falasse sobre o seu livro, sobre o América, campeão de 1960, com um gol de Jorge derrotando o Fluminense na final por 2-1, aquela história toda. E o Novaes, a propósito do América, eu acho que tem uma história muito interessante a contar, mas vamos começar com você, Trajano. Bom, antes de qualquer coisa, saudando os velhos amigos, que a gente não se vê há Obrigado. muitos anos. Tive o privilégio É, de trabalhar com os dois, muito mais tempo com o Zé Inácio, lá no Jornal do Saudoso Jornal do Brasil, quando privilégio era ainda na meu. Avenida Rio Branco, Exatamente. É. quando deu os Exatamente. primeiros passos no jornalismo. O Zé Inácio já estava lá e eu entrei garotinho, aos 16 anos, e Eu já se lembro de vão você e do 62 Calazans anos, lá. Zé Inácio, É. naquela Lembro de época. você e do Calazans lá, O chegando. Calazans entrou depois. Eu que levei o Calazans, Ah, tijucano é? como eu, né? O Novaes veio depois um pouco também, né? Isso. É, Mas isso é verdade. já se vão 62 anos desse primeiro encontro que nós tivemos. Zé Inácio cobriu o Fluminense. E Cobrir o você Fluminense. não sabe que o Zé Inácio era muito atrevidinho para aquela época. Antes de falar do livro, que não é só um livro de futebol, é um livro que fala de 1960. É. O assunto mais importante, o fato mais importante do ano, foi a conquista do América, primeiro campeão do estado da Guanabara, porque em 1960 o Rio deixou de ser capital, virou cidade-estado e houve o primeiro campeonato. O América foi o primeiro campeão. Mas o livro trata do que aconteceu em 1960. Houve eleição do Jânio Quadros, eleição do Lacerda como primeiro governador do estado da Eu Guanabara. me lembro, Trajano, que você vinha de uma família de lacerdistas, mas você não era um lacerdista. Com todo orgulho, sabe? Com Mas todo orgulho. o que acontece é o seguinte: quando você está numa família assim, você vai para o outro lado. Você vai para o lado oposto. A minha família é uma família de militares. E eu também segui o teu mesmo curso que você. Eu fui bater do outro lado do rio, pô. Vai E, lá. eu Novaes, eu preservei isso pela vida fora. Sinto-me muito orgulhoso de ser um homem de esquerda combatendo essa extrema-direita que inferniza não só o Brasil, como o mundo. O Zé Inácio está aí vivendo as agruras desse, Não, e inferniza desse cada vez monstro, mais. vamos chamar de monstro, né? Inferniza O cada Trump. vez mais. Isso aí precisa ser estudado com mais profundidade, porque Mas eu, que- cresce a mas olhos eu vistos. queria dizer uma coisa, Novaes, em relação ao Zé Inácio. Zé Inácio que cobriu o Fluminense, era tricolor, era advogado, se não me engano, da Vale do Rio Doce, se eu não estou Não, enganado. da Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Segurança. Nacional. É. É. Mas um certo dia, isso nós temos que registrar aqui, que nós já somos de cabelos brancos e tal. Mas certo dia, a gente lá na seção de esporte do Jornal do Brasil, onde tinham grandes nomes, grandes companheiros, Marcos de Castro, Ademar Toguinho, João Darcy Márcio, Almeida, né? Tantos, Luiz Lara Rezende, Luiz Lara Rezende, Bertão, João Máximo, né? é, João o Máximo que Luiz escreve, Roberto Porto. Luiz Roberto. Aliás, o João Máximo escreve a apresentação desse livro, que a gente vai falar daqui a pouco. É. Mas, de Ele repente, escreveu no meu livro também. nós fomos surpreendidos por uma primeira página no segundo caderno da Última Hora, que naquela época tinha a Última Hora. Se você é, olhar para o Rio de Janeiro hoje, naquela época havia vários jornais diários. Correio da Manhã, Diário de Notícias, Última Hora, Jornal dos Esportes, O Dia, Luta Democrática, todos acabaram. Mas, de repente, na primeira página do segundo caderno da Última Hora, tem uma matéria, Novaes, cujo título era Calçado, camisa de força do tornozelo. Veja você. É. E as calçado. fotos, as fotos eram do nosso querido Zé Inácio Werneck andando pelas ruas da Zona Sul, em companhia de duas moças, descalços, lançando a moda de andar descalço, porque É, o foi uma calçado era loucura. inimigo do tornozelo. Foi uma loucura para agradar uma namoradinha que eu tinha na época. São coisas da juventude. Agora, já que você falou em Fluminense, eu quero dizer o seguinte: eu tenho assim o galardão de talvez ter sido o único. Olha aí o livro do Trajano, José Trajano, 1960. Vamos falar dele, Trajano.
Mas eu talvez tenha sido o único jornalista esportivo no Brasil que fui expulso do clube do qual eu era sócio, porque, como jornalista, eu contrariei o presidente do clube. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele já Eu morreu. digo, quer que eu diga o nome? Nelson Vaz Moreira. Eu não ia dizer. Mas foi naquela ocasião em que o Fluminense vendeu o Carlos Alberto. E o Fluminense aplicou o dinheiro da venda do Carlos Alberto Torres para o Santos numa empresa de letras de câmbio, que era do Que presidente coisa. do clube. Eu publiquei isso, fui o único jornalista que publicou isso, fui expulso. Aí o vice-presidente de futebol na época, o Wilson Xavier, falou para mim: olha, você deve entrar com um recurso porque o Conselho Deliberativo aprova. Aí eu falei: o Wilson, eu não vou dar a menor bola para isso, porque cá entre nós, eu não preciso do Fluminense. E segui em frente. Foi isso aí. Deixa, antes do Trajano fazer uma apresentação mais formal do livro dele, deixa eu falar aqui que eu devo a minha vida, Trajano, ao América. Eu devo a minha vida, eu só nasci por causa do América. Porque meus É, pais se conheceram numa domingueira dançante do América, namoravam ali na Praça Afonso Pena, namoraram por ali, casaram por ali, e eu nasci em função desse encontro que os dois tiveram na época no América. Eu devo a minha vida maravilha, ao maravilha. América. Eu, Eu, inclusive, sei alguma coisa do América. Por eu exemplo, preservo Rubem, Novaes Joel e até Osmar. hoje. Eu Rubens, preservo até hoje Oswaldinho essa e Ivan. região, a Tijuca, porque a minha irmã mora ali na Praça Afonso Pena. Então, todas as vezes que eu vou ao Rio, eu fico na Praça Afonso Pena, Olha, ao lado da antiga sede, porque a América não tem mais sede, a sede foi ali destruída. na Campos Salles, né? No Campos É, onde Salles. era o campo, antigamente era o campo. Essa foto que está na capa, aqui, ó, é uma foto tirada quando eu tinha 13 anos, porque tudo se passa quando eu tinha 13 anos, no campo do América, era o estádio da rua Campos Salles. Quando o América É, jogava em Campos Salles, agora diretamente de Campos Salles. isso. A foto é tirada lá. Tinha uma barreira. Tinha uma barreira. As pessoas, muita gente viu os jogos numa barreira. Tinha uma imensa, um montão de terra atrás do gol, né? Era um estádio muito precário. Mas o livro, eu gostei muito desse livro, é o quinto livro. Todos esses meus livros, de certa forma, são livros não de um escritor, de um contador de histórias, e tem a ver com as minhas histórias, né? A sua E vida, né? a minha vida, a primeira foi sobre a Mônica, uma moça que eu me apaixonei na juventude, lá em Rio das Flores, onde o meu avô tinha fazenda. Depois dos Beneditinos, onde eu estudei no Colégio São Bento, inventei uma história para juntar os velhos companheiros beneditinos. Depois tem o Tijuca América. Tijuca América é uma história meio curiosa. Eu me inspirei no Érico Veríssimo, que os mortos ressuscitam, né, em Incidente em Antares. Eu falei, bom, a América está tão mal que o único jeito do América se recuperar é que os mortos apareçam aí, eles formem um time forte, porque os jogadores de hoje são horrorosos. Então eu invento uma história que eu consegui, eu levo para a Ilha do Sol, aquela velha Ilha do Sol, lembra da Luiz del Fuego? Que era, Lembro. né? Era a ilha de nudismo, né? É. E eu consigo levar para a Ilha do Sol, esse é o livro, o Tijuca América. É, Pai Santana, Lá no o, Vasco, né? O Famoso massagista. massagista. o Pai Santana, aquele o que dobrava ferro, todos O Mar esses. Américo. O Não, não, Mar não, não, Américo. são Ah, sei. mágicos. Eu me inspirei também um pouco no Gabriel Garcia Marques, quer dizer, aqueles que transformavam em ouro. Eu reuni todas essas figuras que podem tentar mudar a realidade, né? Através do misticismo, das rezas e tal. Foram todos para a ilha lá da Luz de Eufego, passaram uma semana lá, ver se era possível salvar o América. E eu vou lá, me encontro com ele, encontro tudo derrubado, em terras e árvores e tal, porque era muita, muita energia concentrada, né? Aí cheguei lá, Mãe Diná, foi tudo para lá, Mãe Diná, Pai Santana, tudo que tinha direito eu levei para a ilha. E eles disseram, não, dá para salvar o América assim. Eu falei, bom, eu queria trazer de volta o Alarcon, o Maneco, os grandes craques. Ó, dá para O que trazer. teve a sua perna quebrada pelo Tomires. Mas só que o Alarcon, quando voltou, os jogadores voltaram. O América fez um time imbatível, acaba sendo campeão carioca.
Para os jogadores voltaram, mas eles não podiam se relacionar com ninguém. Eles apareciam na hora do jogo e voltam e desapareciam. O Alarcón volta, mas como teve a perna quebrada, não conseguiu entrar em campo, foi substituído. Mas é uma história maluca, interessante, sobrenatural. Eu gostei muito desse livro. Mas esse livro agora, o 1960, tem muito de realidade, ao contrário dos outros, que eu colocava muita Fantasia. fantasia e É. exagerava muito. Esse 90% é de verdade, é um ano. Por isso que eu falei da eleição do Jânio, do Lacerda. O Teatro Revista pegava fogo. O Oscarito, que era torcedor do América, era o grande nome do Teatro Revista, ao lado da Virgínia Lani, também Para quem não torcedora do conhece América. ou não conheceu, o Oscarito era um espanhol. Ele nasceu na Espanha, foi para o Brasil em garoto e tornou-se o maior cômico do Brasil naquela época. É, Junto fazia, com o contracenava com o Grande Otelo, lembra? é, No cinema, no Tinha É Chaves. verdade. Aqueles carnavais da Atlântida, né? Carnaval no Fogo foi um filme que eu vi umas 8 vezes só por causa de uma bailarina que tinha lá, que eu já não me lembro o nome dela. Eu, na Não, mas adolescência. aí era o auge do Teatro Revista, então É, eu junto tudo isso no livro. E o América tinha torcedores muito famosos, importantes na vida do Rio de Janeiro. Eu cito todos eles. Tinha o Maxi Nunes no rádio, que era o grande redator de isso. programas É. humorísticos. Você tinha o Marcos Rebelo, que era da Academia Brasileira de Letras, que escrevia crônicas nos jornais diários, né? Você tinha o Lamartine Babo, que depois que o América foi campeão, desfilou pelas ruas do Rio de vestido de diabo. Ele tinha feito uma promessa em cima de um carro conversível vestido de diabo. E você tinha o Mário Reis, que foi, o pai dele foi presidente do América, ele foi criado ali durante um bom tempo, na rua onde eu Eu fui posso criado, falar do Porto Mário Reis Alegre. um pouquinho, porque Vamos eu, lá. eu tenho um amigo, o Alexandre Médici, que conheceu muito o Mário Reis. O Alexandre hoje está com, acho que vai fazer 92 anos. E o Mário Reis era uma figura muito interessante. O Mário Reis foi o João Gilberto antes do João Gilberto. Vocês já ouviram o Mário Reis cantando? Claro, claro. Na década de Já, 30, já. ele É. era o João Gilberto. Jura, gosto que me enrosco, músicas do Senhor. Exatamente. A coisa mais engraçada, mais curiosa, é que o Mário Reis era uma figura da alta sociedade carioca. Diz o Alexandre Médici, que conheceu ele bem, ele passava as manhãs no Country Club e as tardes no Jockey Club, os dois clubes mais exclusivos da gente bem do Rio de Janeiro. E, entretanto, vivia nesse ambiente de música popular com o senhor Mas, cantando mas, essas mas, músicas, mas é um Inácio, ele estilo morava no todo Copacabana peculiar, né? Palace. Ele morava no Copacabana Palace. Morava no Copacabana Palace. O pai dele foi presidente do América na década de 30. E ele chegou a jogar tênis no América. Então, ele era muito sofisticado. Você tem toda a razão. Dizem, a história diz, que o João Gilberto se influenciou muito, se deixou levar muito pela maneira de cantar do Mário Reis, que cantava, ao contrário dos cantores da época, que tinham um vozeirão, né, que Francisco Alves. enchiam os pulmões, né? Ele não, ele cantava baixinho, naquele estilo João Gilberto mesmo. Mas o Mário Reis, o João Márcio, você me contou isso. Além de ser torcedor do América, e um cara sofisticado, ele tinha um lado futebolístico muito interessante. Ele jogou pelo América. Jogou pelo América no juvenil e jogava tênis também, quando o América tinha tênis. Mas ele sabia a história do Campeonato Carioca como ninguém, disse João Márcio. Mesmo do Copacabana Palace, que era uma coisa sofisticada, solene, não sei o quê, ele não deixava de acompanhar o futebol. Ele não se misturava mais com o futebol, mas ele acompanhava a maneira dele. Se perguntasse a ele, ô Mário, qual foi a escalação do Flamengo, não sei o quê, ele sabia de cor e salteado. Era uma figura interessantíssima. Fala, Vamos lá, Lovato. o Zé Inácio, a gente tem pouco tempo, né? O Trajano já terminou de falar sobre Eu o queria que livro? o Trajano continuasse sobre os nossos outros assuntos. Tá Você bom, tem vamos um lá. assunto aí? Eu queria falar rapidamente do que está se passando aqui nos Estados Unidos. O Trajano abordou há pouco aí esse tema de esquerda e de direita. Eu queria dizer o seguinte: não é nem questão de esquerda e de direita. Eu estou horrorizado com o que está se passando aqui nos Estados Unidos com essa segunda posse do Donald Trump, porque, você está entendendo, eu só vejo absurdos seguidos, uns depois dos outros. Hoje, eu estava aqui com o New York Times, vou até pedir à minha mulher se ela pode me trazer.
Eu estava lendo, além do Donald Trump ter perdoado todos aqueles malfeitores que invadiram o Capitólio armados, né? Espancaram, agrediram, puseram os deputados e senadores para correr, se esconder no banheiro, embaixo de mesa, e esses covardes hoje estão ao lado, covardes republicanos, ao lado do Donald Trump, que anistiou todo mundo, deu perdão a todo mundo. Essa turba toda, essa malta está solta de novo, e, evidentemente, amanhã, se houver alguma necessidade, eles vão fazer a mesma coisa, incentivados pelo presidente dos Estados Unidos. Por isso que eu digo o seguinte: hoje, para mim, o que eu vejo aqui é o seguinte: eu estou na República das Bananas com uma bomba atômica. É a única diferença. Porque um criminoso condenado, como foi o Donald Trump, além de outros processos que ele tem, que perdoa outros criminosos e é o presidente dos Estados Unidos. E teve uma cena muito interessante nessa semana, aquela bispa de Washington, que falou. Muito boa. Corajosa, corajosa. Corajosa. E o Donald Trump teve o desplante de exigir que ela pedisse desculpas. Mas ela não pediu. E pessoas aqui da direita dizendo que ela está glorificando os homossexuais e os invasores mexicanos que vêm aqui trazer drogas. Ela não está glorificando ninguém, ela pediu misericórdia. Da paciência e da misericórdia. Foi o que ela pediu. Seja misericordioso, né? É o que prega a religião. O Donald Trump, apoiado pelos evangélicos aqui nos Estados Unidos, deveria ser o primeiro a saber disso. E ela fala o seguinte, ela diz assim: tenha misericórdia daqueles que estão com medo agora. Exatamente. Essa verborragia do Trump aí está assustando o mundo inteiro. Pô. Eu vou falar aqui. Don, can you bring me the New York Times? Mas, Zé Inácio, Mas olha aqui, o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte: essa democracia de elite que existe, né? Aliás, outro dia eu estava refletindo com a Marta o seguinte: os Estados Unidos são considerados assim o creme de la creme da democracia. As pessoas não consideram essa história de racismo absurdo dos americanos, que mancha qualquer tipo de tentativa de ser o maior democrata do planeta, porra. Isso é um absurdo. E o negro não leva a sério. Bota os crioulos de lado, bota os negros de lado assim, e os brancos dizem que é a maior democracia que existe no planeta. Isso Olha aqui, eu queria. Fala. O que eu quero dizer é o seguinte: esse transatlântico, que é o planeta, ele está adernando. Ele tá virando de lado, pô, porque essa democracia de elite ela está sendo bombardeada por esses radicais de direita, pô. É por isso que você vê crescer na Argentina, crescer nos Estados Unidos, nem se fala, na Itália, em vários outros países aí, pô. Na Alemanha, na Hungria. Na Alemanha, na Hungria, os conservadores estão tomando conta do mundo, pô. Eu queria mostrar a vocês o New York Times de hoje. Tem a seguinte notícia: o Donald Trump perdoou, porque quando o Donald Trump fala contra os imigrantes, ele acusa esses imigrantes de trazerem drogas para os Estados Unidos. E de comerem cachorro e gatos. Então está aqui no New York Times: o Donald Trump perdoou o maior contrabandista de heroína, cocaína, anfetamina e outras drogas nos Estados Unidos, um cidadão americano branco chamado Ross Ulbricht. Tá? E diz aqui o New York Times: ele criou uma empresa especializada em trazer drogas para os Estados Unidos, e aqui está. Uma empresa chamada Silk Road, que vendeu mais de 200 milhões de dólares em vendas de heroína, anfetaminas, cocaínas e outras drogas. Ele foi condenado à prisão e acaba de ser solto pelo Donald Trump. O Zé Inácio, Zé Américo é nosso vereador, que eu fiz campanha, que estava dirigindo aqui a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. O que mais me espanta nisso tudo é o seguinte: voltando só aos que ele conseguiu perdoar, né? Perdão. Um deles não aceitou o perdão, eu li. Que fez coisa ruim, não aceitou o perdão. E o outro foi preso no dia seguinte da soltura. É verdade. Não é? Agora, todos aí prometendo o que eles chamam retribution, vingança.
Estão Agora, aí. o que mais me espanta nisso tudo, e me espanta aqui no Brasil, é que o meu problema não é o Trump, não é o Bolsonaro, é quem vota nele. O que está Claro, acontecendo não é claro, nenhuma surpresa. claro. Não é nenhuma surpresa. Tudo que ele está fazendo foi prometido, dito e redito durante a campanha. Claro. Verdade. Então, não é novidade nenhuma. Ele está pondo em prática o que ele disse que ia fazer. E as pessoas votaram nele, elegeram ele de uma maneira intensa. Foi um baile que ele deu, que os apoiadores Definitiva, dele é deram da verdade. E eleição. é por isso que ele está aí, todo cheio de si, achando que é o dono do mundo, pô. Agora, Ele tem teve uma uma coisa muito votação interessante. esmagadora. Realmente, o Novaes, uma coisa muito interessante. Realmente, o Donald Trump está se comportando como um imperador romano, né? Dono É do mundo. verdade. Mas acontece o seguinte: ele, ao mesmo tempo, por exemplo, com essa medida que ele tomou de repudiar o Acordo de Paris e dizer que ele vai furar e furar e furar atrás de petróleo e carvão e tudo isso, e vai acabar com todos esses projetos de energia limpa, ele está dando uma oportunidade ao resto do mundo de deixar os Estados Unidos para trás e prosseguir nessa nova tecnologia. Ele está abrindo um caminho para a China, que ele tanto critica, porque ele está abrindo para a União Europeia e outros países que têm tecnologia suficiente para levar adiante esse projeto. Vai haver, por exemplo, agora no Brasil, no fim do ano, essa conferência do A clima. COP30, Ele, lá em Belém do ele Pará. provavelmente vai Não sabotar essa vai. conferência, mas Isso, é uma é verdade. oportunidade para os outros países saírem debaixo dessa tutela e mostrarem que, tá entendendo? Não tem um outro caminho a seguir que não seguir apenas os Estados Unidos. É verdade, é verdade. Ô, Zé Inácio, o que aconteceu? Há quanto tempo ele está no poder? Que ele assumiu a presidência? 3, 4 dias, 5? Exato. Foi segunda-feira, hoje é sexta. Foi o início do fim do mundo. É, Segunda-feira foi o início do fim do mundo. é. Escuta, mas de qualquer maneira, ele já sofreu um primeiro revés, não é? No juiz, teve o Aquela juiz que história foi contra no, ele, né? É o no Xandão juiz. americano, Xandão Isso. americano. Não, nem precisou, é porque deve ter sido um juiz democrata, mas nem precisava de muito para ir contra o Trump, porque ele estava violando, ou está violando a Constituição. É bem verdade que ele talvez faça uma Constituição na casa dele e substitua pela que existe aí nos Estados Unidos desde a época da independência. Agora, Mas o que eu achei melancólico, Novaes de Trajano, foi o seguinte: foi ver aqui o Eduardo Bolsonaro, né, o filho de Jair Bolsonaro, e a mulher do ex-presidente, a Michelle, que vieram aqui se prostrar aos pés do Donald Trump, não foram nem admitidos na rotunda, no Capitólio, porque não tinham cacife para tanto, ficaram do lado de fora. Vieram aqui numa viagem humilhante. Que agora, Mas, Inácio, mas eu queria mudar, não foram só os mudar. dois, não foram só os dois, porque depois eles participaram de baile. Foi, Foi foi. uma turma de deputados e senadores que também compareceu. É um é. complexo de vira-lata em grande Ao estilo. cubo. Exatamente. E eu vi numa foto o governador de São Paulo, né, com um chapeuzinho, aquele boné É, Make Tarcísio. America Great Again. É, aquele governador de São Paulo. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto, para Muda, a gente muda. não ficar aqui com um bando de viúvas amarguradas com a Certo. situação que o Trump está criando no mundo. Vocês acham que dessas três indicações desse filme brasileiro, do Ainda Estou Aqui, que é um filme muito importante, inclusive para as nossas novas gerações, qual desses três, qual dessas três indicações o Brasil pode vir a ganhar? O melhor filme, ou o melhor filme estrangeiro, ou a melhor atriz? Ó, eu acho difícil. Opinião? Eu acho difícil, porque há outros filmes aí que estão sendo muito elogiados aqui nos Estados Unidos. Eu gostaria de ver pelo menos uma dessas indicações do Ainda Estou Aqui, que é muito importante. Agora, vocês aí no Brasil talvez tenham uma opinião melhor do que a minha. Eu acho que o mais provável aqui, aquele filme, um filme francês falado em espanhol, Emília Pérez, tem É, 13 indicações. 13. vi hoje no Eu jornal. acho que a chance que o Brasil tem é de ganhar o melhor filme estrangeiro. Eu também concordo, eu concordo com o Novaes, mas eu acho que já é uma vitória. Mesmo que Ah, não sim, leve claro, nada, o claro, fato de ter 3 indicações claro. para o Oscar é uma vitória da cultura brasileira, do cinema brasileiro, do Isso. ator brasileiro, do Valtinho como diretor, da Fernanda Torres como atriz, sabe? E é um feito magnífico pelo seguinte: depois da Judy Garland de Eliza Minnelli, é a primeira vez que mãe e filha são indicadas para o Oscar. A É. gente teve a Judy Garland com a Liza Minnelli e a Fernanda Montenegro, 25 anos depois, teve a filha, a Fernanda Torres, indicada. Que é uma vitória.
é uma bufetada nesse governo anterior que tratava a cultura como lixo, que nem tinha Ministério da Cultura, era secretaria. E vejam vocês, no início que o filme foi para os cinemas, havia uma campanha aqui no Brasil para que as pessoas não fossem ao cinema. Não, como não vá ver, ainda estou aqui. Eu Havia uma li isso campanha nas também, redes eu falei sociais. isso com o Novar na semana passada. O New York Times disse isso. Houve uma campanha no Brasil para desencorajar as pessoas de ir assistir Ainda Estou Aqui. Mas E o você vê que as Bolsonaro, pessoas o não foram Bolsonaro e aquele desencorajadas. cretino Não foi foram. secretário da Cultura, Mário Frias, um atorzinho de quinta, que foi É, eleito é. deputado na esteira do bolsonarismo, eles começaram a criticar a Lei Rouanet, dizendo que o filme não teve o benefício da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet não contempla filmes de longa-metragem. E outra coisa, a Lei Rouanet não é nenhum pecado. O sujeito obtém direito de ir atrás de empresas que vão botar dinheiro patrocinando filmes, livros, etc, etc. Mas no caso desse, não tem nada de Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet só beneficia, autoriza quem vai pegar dinheiro de empresa e tal para financiar o filme, de médias e curtas metragens, e não de longas. Eu quero contar um caso curioso agora, aproveitando que a gente está na área de cultura, do aniversário do João Ubaldo Ribeiro, que ele teria feito 84 anos ontem, se tivesse vivo. Grande João Baldo. O João Ubaldo foi meu colega de faculdade na Bahia. Ele era 2 turmas na minha frente, namorava a menina mais bonita da faculdade, que era inclusive mais alta que ele, e ninguém entendia aquele cara feio, tudo garoto ainda, rapaz, né? Namorando aquela escultura. E um dia, já depois que viramos escritores, um dia eu comentando com ele que eu tinha cometido um equívoco num dos livros que eu escrevi, a próxima novela. E ele chegou para mim e disse: Você sabe o Viva o Povo Brasileiro? Aquele livro que eu escrevi, que tem mais de 600 páginas. Eu matei um personagem na página 20 e na página 130 eu trouxe ele de volta e ninguém, nenhum crítico, nem leitor, ninguém percebeu isso. A volta do cara que tinha matado. Pô, essa história eu nunca esqueci, porque nós conversamos, inclusive, na porta de um programa de televisão que fizemos juntos. João Isso Baldo era uma aconteceu, figura. isso aconteceu comigo, Novaes, no meu outro livro, não o mais recente, que era Sabor de Mar, que a minha personagem chamava-se Maria Eduarda, melhor dizendo, Ana Maria, e eu mudei para Maria Eduarda. E depois, na hora, na revisão deixou passar, e algumas vezes ela era Maria Eduarda, outras vezes ela era Ana Maria, mas agora vai sair em e-book e está tudo corrigido. Olha, se vocês querem falar mais alguma coisa, rapidamente, porque Eu estamos. queria, eu queria, eu queria, já que nós estamos no terreno das efemérides, ele lembrou do nosso João Baldo, mandar parabéns para o Tostão, nosso Ah, sim, queridíssimo claro. Tostão, que amanhã é aniversário da cidade de São Paulo, dia do aniversário do Tom Jobim, e dia que o Tostão faz 78 anos. Então, um grande Beleza. abraço para o Tostão. Grande jogador, excelente figura, grande pessoa. Não faz alguma Ele coisa? podia ser mais do que um tostão, né? É, Bom, Podia ser $1, por exemplo, porra, se fosse. tudo Pela bem. qualidade do futebol dele e pela pessoa, que humana que ele era. Por Tudo falar em bem, futebol, foi muito bom termos o Trajano aqui ao nosso muito lado. bom, Eu muito acho bom. que ele enriqueceu o programa com seus conhecimentos, com a sua oratória, com a sua facilidade. todas as vezes que me convidarem, estarei à disposição de Você, vocês, você, velhos companheiros queridos. você Tá será bom. convidado bastantes vezes. E teremos, inclusive, outros assuntos para conversar numa próxima ocasião, porque vamos ter o Campeonato Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos esse ano. Eu gostaria de ter a opinião de vocês, mas fica para um outro programa. Valeu. Grande abraço, Trajano. Um Obrigado abraço, pela valeu, presença de valeu vocês. pelo Obrigado. encontro. Tchau, Tá, tchau. Até a obrigado. próxima. Até a próxima. Tchau.